Mais um episódio Estrelando com Rodrigo Mosquen. E hoje eu estou aqui com um cara muito especial que já vai falar com vocês. Hoje eu estou aqui com Thales. Prazer, Thales. Prazer, Rodrigo. Thales, que é meu amigo pessoal. Vários eventos já fomos juntos, né, Thales? Uhum. Foi até no meu, inclusive, pessoal. É um prazer estar aqui. Essa correria sua de vida empresário, capixaba, não é fácil, né, Thales? Então, essa correria de vida aí, vamos começar um bate-papo. Parar hoje no Brasil não é fácil, mas uma horinha vamos aqui conversar sobre engenharia. Então, para a gente começar a falar, quem é Thales? Pessoal, quem é Thales na vida pessoal? O Thales seria uma pessoa muito esforçada, muito batalhadora, que desde o começo estudou muito, se esforçou muito para poder se formar em engenharia, né? Fez cursos de especialização nessa área de perícias, nessa área de patologias, de tecnologia da impermeabilização. E hoje eu tento trazer isso um pouco para o meu estado, né? De todo esse conhecimento que a gente vai aprendendo na engenharia ao longo do tempo, né? Que tem no Brasil, que tem na Europa, trazer esse conhecimento e aplicar ele no nosso estado, para tornar as nossas construções, as casas, né? Ambientes melhores para as pessoas. Usar esse conhecimento a nosso favor. Entendi. Aí eu vi que você realmente fez um tour na Europa, né? Eu quero saber se foi só passeio, você se formou lá, fez conhecimento lá na sua área profissional, ou somente foi só passear com a sua família, ou não? Olha, eu nunca fui só a passeio na Europa. Eu sempre fui para estudar e para poder aprender. Um dos primeiros cursos que eu fiz foi em Barcelona, onde eu me formei também nesse curso de especialização na Suprema Academy de Tecnologia de Impermeabilização, onde eu aproveitei para conhecer fábricas, né, modelos, normas europeias e trazer um pouco desse conhecimento e dessas aplicações aqui para o meu estado. E o segundo curso que eu fiz foi na famosa, né, Universidade do Porto, em Portugal, aonde eu também me especializei nessa parte de diagnóstico e reabilitação de estruturas. Aproveitei, né, para agregar mais conhecimento, modelos, situações para diagnóstico, parecer, ferramentas e trazer isso mais uma vez aqui para a gente poder estar desenvolvendo essa nossa área da engenharia diagnóstica aqui no estado, principalmente na nossa capital, para que a gente torne as nossas construções e reabilite ela de formas mais sustentáveis e corretas, para que esses erros de execução que hoje tanto acontecem em residências, em apartamentos, hospitais, em comércios, shoppings, que a gente encerre esses erros e consiga entrar numa nova era de aplicar esses conhecimentos, né, e difundir eles desde as pequenas até as altas camadas. Você fala muito nas suas redes sociais, e até inclusive, desculpa a minha ignorância, eu não sabia. Eu quero te perguntar, o que é engenharia diagnóstica? Então, a engenharia diagnóstica é esse ramo da engenharia que estuda as mais diversas patologias, né, ou anomalias que nós encontramos nas nossas casas e empreendimentos, desde uma fissura, uma mancha branca, uma estalactite, que seria um pequeno acúmulo de sal. Estuda essas várias anomalias. Através de ferramentas e métodos e de ensaios, nós fazemos esse estudo e prescrevemos, né, um diagnóstico e um prognóstico, né, o que que aconteceria com aquela situação caso ela não fosse tratada. E através de toda essa nossa análise, nós desenvolvemos técnicas de reparos ou recomendações técnicas para serem executadas posteriormente e encerrar aquelas anomalias. Você hoje é formado como engenheiro de engenharia diagnóstica, ou qual é a sua formação hoje? Uhum. Eu sou formado em engenharia civil, eu sou especialista em avaliações e perícias, sou especialista em tecnologia da impermeabilização e estou me formando agora em 2027 em especialista em patologia das obras civis e tenho também alguns títulos e especializações, né, em extensão em tecnologia da impermeabilização aqui no Brasil e na Espanha e especialista nessa parte de reabilitações e construções aqui pelo Brasil e pela Universidade do Porto. É um livro, já é um livro. A formação dele é um livro, né? Precisa fazer, não tem nem, ó, tá? Profissional aqui da área, respeito profissional. Então, assim, eu acho que estudo nunca é demais, né, Thales? Eu acho que você chegar em algum lugar, você tem que realmente estudar. Isso vem desde quando a gente é criança, a gente aprende isso na escola, tem que estudar para ser alguém na vida. Infelizmente, nem todos pensam assim. Mas, você é engenheiro hoje, formado. Qual é a minha pergunta para você é o seguinte.
eu vou fazer uma construção na minha casa, ou enfim, né? Qual a importância da planta para que eu possa começar a fazer uma obra? A importância assim da planta, e eu falaria assim, dos projetos em geral, né? Quando a gente pensa em fazer a construção de um imóvel, nós temos que pensar naquele escopo macro, que nós temos que tratar as fundações, nós temos que fazer um projeto de impermeabilização para caso você esteja perto do mar ou esteja com uma umidade ascendente do solo, ela não venha te afetar. Nós temos que pensar num projeto elétrico, num projeto hidrossanitário, nós temos que pensar em todos os projetos, não só no arquitetônico, né, que seria, né, aquela locação, aquele embelezamento naquele projeto 3D, mas nós temos que pensar em todos os projetos ao mesmo tempo, concomitantes, para que a gente possa conseguir desenvolver uma boa residência, um bom imóvel, um bom apartamento, para que depois nós não tenhamos que ter retrabalho. Porque uma das principais coisas assim na engenharia, quando você tem que refazer, né, você tem um retrabalho, ele é muito custoso. Ele tem um alto custo para você refazer. Então, você fazendo uma primeira vez, com todos os projetos bem executado, você nunca vai ter problema. Mas tendo esse retrabalho, o custo é muito alto. E hoje em dia a gente não está preparado para empregar nessas dificuldades e nesses valores. Então, Thales, quais são os maiores erros na hora de contratar um engenheiro na parte de infiltração, na parte de logística no nosso apartamento ou na construção em si? Olha, hoje em dia, a nossa profissão, né, um engenheiro, e principalmente um engenheiro diagnóstico, né, que trata com esses problemas de infiltração e fissuras, ele ainda tem um mercado relativamente pequeno. A maioria dos nossos clientes ainda tem um pouco de dificuldade, né, em estar procurando esse profissional. Porque hoje em dia, a primeira pessoa que você pensa para poder fazer um acerto básico na sua casa, que seja relacionado à infiltração à água, é um pedreiro. E na maioria das vezes ele tem aquela experiência, a bagagem profissional dele, mas ele não tem essa capacitação, esse curso, essas aparelhagens como termografia, scanner de parede, medidor de umidade, para ter uma precisão, para ele ser mais assertivo naquele reparo. Então, por algumas vezes, essas intervenções elas não são bem feitas ou não são feitas de formas assertivas, quanto relacionado a infiltrações em box, em banheiros, onde não é realizada a impermeabilização, né? O clássico, a gente somente faz o assentamento de pisos, revestimentos cerâmicos e rejuntos. Por vezes eles aguentam algum tempo, mas passado esse prazo de vida útil, não dada essa manutenção nos rejuntos, nós temos essas infiltrações de apartamentos caindo para os andares inferiores. Isso causa algum constrangimento para os outros moradores e tudo mais. Então, nós somos contratados, né, para diagnosticar essas patologias, né, essas anomalias que acontecem dessa passagem de água para os andares inferiores. Através das nossas aparelhagens, nós conseguimos constatar isso, fazemos um projeto de impermeabilização para esse box e para esse banheiro, e após isso eles são executados também por pedreiros e também por outros profissionais da área de engenharia que forem necessários, e reconstituído isso, é recolocado os revestimentos cerâmicos e o apartamento, né, volta à sua perfeita normalidade e não mais afeta as pessoas. E na hora da minha contratação do meu engenheiro, normal, meu engenheiro Uhum. formado, como é que eu vou saber se na equipe que eu estou contratando tem um engenheiro formado na sua parte, que é a parte de infiltração, a parte, Uhum. né? Como é que eu vou saber? Eu já tenho isso na equipe, ou eu tenho que contratar por fora? Como é que funciona Uhum. a sua parte profissional? Uhum. Então, tratando assim de um pouco da parte ampla e da profissional. Hoje em dia, quando você se forma em um engenheiro civil, você já sai com um diploma de bacharelado. Posteriormente, né, para você ser um especialista nessa área de patologias ou nessa área de infiltrações, né, que nós temos no mercado, você tem que fazer uma especialização, no mínimo em patologia das obras civis, na parte de tecnologia da impermeabilização, que são as duas especializações que nós trabalhamos com isso. Então, a maioria das equipes, ela possui um engenheiro civil, mas esse engenheiro civil ele não necessariamente é um especialista nessa parte de tecnologia da impermeabilização ou de patologias. Então nós temos que verificar esse currículo, né, ou pedir para que ele seja encaminhado. Então hoje na apresentação de todas as minhas propostas técnicas, ela já vem descrito que além, né, de eu ser um engenheiro civil formado, eu já tenho essas especializações, né, e já deixo descrito nas minhas propostas, olha, nós fazemos a utilização de tais aparelhos, termografia, scanner
de parede e tal, que foram metodologias, né, ensaios onde nós aprendemos em patologia das obras. Olha, nós recomendamos os projetos de impermeabilização e executamos conforme eles são desenvolvidos e ensinados nas pós de tecnologia de impermeabilização aqui no Brasil, fora, adequando ao nosso meio e também aos valores que nossos clientes podem e estão dispostos a pagar por esses projetos e produtos. Toma água, respira agora. Agora eu vou dar um recadinho rapidinho aos patrocinadores e já voltamos ao nosso papo, tá bom? Para você aí de casa que nos assiste, né, sem patrocínio e sem merchan, não vivemos aqui hoje. Então, estou aqui hoje no estúdio BússolaCast, onde eu faço meu podcast, onde você também pode fazer o seu conteúdo, podcast, rede social, fotos profissionais. Inclusive, gente, atrás das câmeras, é uma pessoa que trabalha, uma não, várias pessoas que trabalham aqui, que fazem isso acontecer. Só chego e gravo. Então, assim, a equipe é formada para fazer isso acontecer, porque você só vem, grava e seja a estrela, porque também por trás tem várias estrelas aqui no BússolaCast em Morar de Laranjeiras, aqui na Serra. Também a marca que me veste, moda Mascavo, a de Santa Catarina, tá? Uma moda masculina, mas depois que eu comecei a usar, as mulheres ficaram encantadas. Então, assim, é uma moda unissex, que eu falo sempre que é unissex, tá? Mulher, homem, pode usar à vontade. Se você gosta e quer ser diferente igual eu, vá na moda Mascavo de Santa Catarina, que entrega na sua casa, viu? Óculos Gliza, marca capixaba de óculos, que eu uso e aprovo. Tem proteção UV, tem proteção contra os raios solares, também raios noturnos, tá? Porque à noite também tem aquelas luzes que prejudicam nossos olhares, a nossa visão. Então, assim, uso óculos noturno por enfeite, vamos dizer assim, mas é também a proteção, tá? Óculos noturno capixaba é lançamento da marca Gliza, da minha amiga Joyce, tá? Voltando ao nosso papo aqui com meu amigo Thales, obrigado por estar aqui comigo, tá? Eu sei que é realmente difícil estar para a vida de um engenheiro hoje em dia no Brasil, mas uma dúvida que eu tenho em relação à sua profissão é o seguinte: se eu quero, por exemplo, fiz tudo bonitinho, estou morando no meu apartamento, ou na minha casa própria, e começou a infiltração do primeiro, do segundo andar para minha casa. Não consigo fazer nada porque tem um moradinho em cima. Se fosse eu sozinho, eu conseguiria resolver mais facilmente. O que proceder nessa situação? Uhum. Nessas situações onde nós trabalhamos muito com condomínios, a nossa primeira, né, proposta é acionar o síndico, né, para que ele juntamente conosco marque um dia e um melhor horário para que nós possamos estar fazendo essa vistoria técnica no apartamento acima e no apartamento inferior, para que nós possamos fazer um diagnóstico, né? Uma coisa que eu sempre prezo muito no meu trabalho, na minha empresa, é metodologias não destrutivas, né? Seriam ensaios não destrutivos, onde nós não precisamos danificar, remover azulejos ou quebrar paredes, através de termografia, scanners de paredes, todos os medidores, né? Por contatos, por pinos, onde nós fazemos esse primeiro diagnóstico, entendemos melhor a sua situação, né? Fazemos um questionário de perguntas para que nós possamos entender a sua situação. Fazemos a verificação no apartamento inferior, vemos o que está ocorrendo. Depois de todo esse parecer, nós entregamos, né, o nosso laudo técnico, né, com o nosso diagnóstico, fazendo as recomendações pontuais, né? Caso sejam necessárias, nós recomendamos, né, a quebra ou a intervenção pontual para ajustes de tubulações, para realizar a impermeabilização, mas sempre prezando o menor dano material possível para aqueles nossos clientes, para que sejam reparos pontuais, onde não vai ter um alto custo, resolvendo sempre o problema dos nossos clientes. Uma coisa que eu sempre prezo, assim, para mim como pessoa, né, e para a empresa, é tratar as pessoas, né, de uma forma diferenciada e humanizada. A gente sempre entrega mais do que está prometido ou do que está escrito em contrato. Nós damos respaldo para os nossos clientes. Às vezes nós agendamos ou mandamos em proposta uma visita técnica, mas nós realizamos uma segunda, ou às vezes até uma terceira de cortesia para que o problema seja resolvido, né? A nossa missão é resolver o problema do nosso cliente, fazendo, né, com que todo mundo entenda os seus papéis, né, o causador, o que causou, os custos, para que isso seja resolvido da melhor forma possível. Sempre, claro, com o auxílio dos síndicos ou com a compreensão das pessoas, para que a gente possa resolver o problema da melhor forma possível.
Você hoje é CEO da TG Engenharia Diagnóstica. Queria que você falasse um pouquinho como se fundou a empresa, com qual propósito, lógico, após ser formado, mas quanto tempo tem a empresa e aonde você trabalha, até onde você vai com a empresa TG Engenharia Diagnóstica. Sim, hoje eu sou o CEO da TG Engenharia e nós trabalhamos principalmente, né, com parcerias diretas. Hoje a gente ainda não tem ninguém de carteira, né, contratado ainda, mas planejamos expandir posteriormente. Hoje em dia, assim, a TG Engenharia, ela atua não só no estado do Espírito Santo, mas ela também atua em todos os estados do Brasil. Nós temos serviços e chamadas para São Paulo, serviços prestados no Pará. Temos e estamos pretendendo expandir alguns clientes para novamente para São Paulo, para Curitiba, para a parte de Maceió. Então nós conseguimos atender a todos, né, todo o Brasil, basicamente, né? A gente sempre preza assim, não temos fronteiras, aonde, né, os aviões e os ônibus conseguem nos levar, nós estamos atendendo os nossos clientes, porque a gente entende que um serviço diferenciado, ele não pode ter fronteiras, nós temos que dar um jeito de chegar aos nossos clientes. Claro que às vezes nós temos algumas dificuldades logísticas, mas a gente sempre preza para poder atender a todos da melhor forma. Você, conjunto com a empresa TG Engenharia, foi premiado em alguns programas, alguns eventos, como o Atual Revista, como também o Valor Empresarial pela Rede Gazeta. Eu queria que você fale, e vários outros também que você ouviu você postando, você foi premiado. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu sentimento em relação a ganhar o prêmio pelo seu trabalho. Uhum. Aproveitando também respondendo um pouco mais da outra pergunta, a TG Engenharia, ela nasce assim desse amor à engenharia, essa paixão por prestar também um serviço que seja diferenciado, porque antes de eu ter esse desejo de ser engenheiro, nós sempre tivemos problemas com construção, às vezes em casa, às vezes uma coisa que ninguém sabia, e sendo uma coisa tão simples. Então, esse estudar, esse sempre estar buscando conhecimento, ele mudou meu coração, assim, para poder ir atrás das soluções. E por isso eu escolhi a engenharia civil. Então, uma coisa que sempre que eu tenho em mente é sempre estudar, é sempre melhorar para a gente poder vencer esses desafios, porque uma carreira profissional, a gente sempre tem muitos desafios e a gente só consegue vencer isso com muito estudo e com muito esforço para poder vencer essas barreiras. E aproveitando o gancho, né, vencer, né, e ter a honra de receber esses prêmios, acho que mostra assim para mim e assim para todos, né, que estiveram juntos, assim que o esforço, que o trabalho duro, ele vale a pena. Às vezes no começo, quando nós somos mais novos, a gente não consegue entender o valor de estudar, de sacrificar algumas horas, de não ir a um passeio, de não ir a uma festa, mas isso mostra pra gente no futuro que isso é recompensado. Você trabalhar, se esforçar, estudar, tem uma recompensa. Então, receber esses prêmios da atual revista, né, do prêmio empresarial, assim, eu me sinto realizado, né, como um profissional e ainda acho que eu tenho muito a contribuir, muito a aprender, novas técnicas, novos estudos, novos ensaios, aparelhagens, ainda tenho muito a aprender para poder contribuir cada vez mais e poder desenvolver isso no meu estado, ajudar, né, no Espírito Santo que a gente tenha técnicas executivas, projetos cada vez melhores para que a gente possa ter um bonito futuro. E o meu sonho, inclusive, é poder palestrar, né, poder ao longo do tempo me capacitar mais para poder estar dando essas palestras aqui no nosso estado. Pai, fala logo, que, ó, precisamos muito de pessoas capacitadas para ir em escolas, inclusive, para fazer isso. Esse é um grande exemplo disso. Pra palestrar sobre esses quesitos, porque quando vai escolher uma profissão no ensino médio, você não sabe aonde vai, para onde começar. Então, assim, uma dica que eu estou te dando, começar a palestrar em escolas ensino médio é uma ideia muito boa para orientar alunos que não sabem o que é engenharia, muitos só sabem o que falam, mas não sabem o que é por trás. Que é muito estudo, que é uma correria muito grande, que é várias coisas contrárias também que precisamos saber e conhecer. Aproveitando o gancho, que é com a sua câmera aqui, e fale dicas de como começar, quando começar e falar qual a importância do estudo para quem quer ser um engenheiro ou qualquer outra profissão.
Uhum. Eu me formei na época da pandemia. Então, na época onde eu ia ter oportunidade, né, de assinar, né, seria a minha primeira carteira assinada realmente, estourou a pandemia. Então, eu não tive como assumir, né, esse cargo na empresa que eu estava. Então, eu tive que, assim, me virar, me debruçar em várias ideias de, né, de como sobreviver, né, naquela época, do que fazer para ser. Então, eu tive que me reinventar naquela época, né? Pedindo oportunidades, né, tentando fazer parcerias com vários outros profissionais na época no mercado, para que eu pudesse, né, ter uma continuidade. E através sempre de bons networkings, de boas parcerias com outros profissionais, eu consegui vencer essa época da pandemia. Aproveitei também essa época do mercado fechado para poder começar um estudo, uma pós-graduação. E a partir do momento em que eu fiz essa pós-graduação, eu, além de conseguir mais contatos a nível Brasil, né, de todos os estados, eu consegui desenvolver mais projetos e também ser conhecido um pouco aqui no estado. Então, essas parcerias me permitiram passar por esse momento de turbulência, né, e após aberto esses mercado, né, de oportunidades, eu consegui me estabelecer, comprar novos produtos, custear novos aparelhos e novos cursos, e assim eu fui me desenvolvendo de pouquinho a pouquinho. Então, acho que o principal recado que eu deixo, né, que por mais que as oportunidades no momento possam estar difíceis, a gente não tenha, né, como às vezes um trabalho bom ou um salário, né, que nós achamos justo, mas que a gente guarde aquilo, invista no nosso conhecimento, em estudo, em trabalho, fazer aquilo que você gosta. Uma das coisas que eu mais amo e me sinto feliz e realizado é chegar do meu trabalho fazendo aquilo que eu gosto, podendo ajudar as pessoas, né, tendo um retorno, né, financeiro e de conhecimento, fazendo aquilo que eu gosto. Então, estudar sempre vai abrir para você portas. Essas oportunidades às vezes podem demorar um pouco, mas elas vão chegar para todo mundo. Mas nós temos que nos esforçar, manter com a cabeça firme, que as portas vão se abrir. Olha, tá, para encerrar o assunto engenharia, eu queria te pedir uma opinião e uma sugestão. Quando eu vou alugar, comprar, ou mesmo apartamento ou casa, eu consigo detectar, antes de alugar ou comprar, problemas de infiltração antes de alugar, ou tá perfeito, eu tô vendo tá perfeito, mas como que eu vou diagnosticar antes de alugar que teve infiltração ou vai ter infiltração para mim não ter problema futuro? Uhum. Olha, um dos serviços que nós prestamos hoje na TG Engenharia são as vistorias, né, locatícias ou para entrega de imóveis ou para imóveis novos, aonde através, né, desses métodos não destrutivos, o principal que eu utilizo hoje em dia, a termografia infravermelha, né, que marca essa diferença de calor, né, com os aparelhos, aonde nós vamos até o imóvel, fazemos todo um estudo das paredes, das lajes, dos tetos para verificar se houve ocorrência de água, se existe algum acúmulo de água em lajes, teto e parede. Caso exista, nós solicitamos, né, para poder ir até o imóvel acima, ou caso seja uma cobertura, para poder investigar esse telhado, para ver se existem falhas na impermeabilização, falhas no telhado ou falhas na laje de cobertura. E através disso nós conseguimos fazer esse mapeamento. E claro, isso é relacionado à parte de infiltrações e vazamentos. Para essas vistorias nós fazemos, né, testes completos em elétrica, em hidráulica, descida de ralos, portas, esquadrias, para que você, né, e toda a sua família, né, que possa estar dentro de um local, possa estar feliz e satisfeita com todo o imóvel em ordem e em bom funcionamento. Eu ficaria conversando com o Thales aqui a noite inteira, né, porque falar sobre engenharia, dá para ver que ele gosta muito, que ele ama o que ele faz. Eu acho que você deveria fazer o que você gosta, independente de qualquer profissão, qualquer área, né? Mas eu quero muito te agradecer. Foi um bate-papo informal e formal ao mesmo tempo, para a gente te conhecer melhor. Que eu te conheço muito nos eventos, mas não conheço o Thales aqui profissional que engenharia diagnóstica que eu não conhecia, né? Agora eu conheço bem. Então, ó, se você, todo mundo precisa de um engenheiro diagnóstico na sua casa, porque é preciso. Mas em época de chuva agora vai começar, então assim é um alerta que abre muito leque para a gente conversar. E quero que você volte mais vezes aqui no nosso estúdio, no nosso aqui podcast, tá bom? Quero te encontrar em mais eventos também. E também tem um meu que está chegando próximo, você já sabe qual que é, mas vamos conversando que você merece vários prêmios
que venham outros prêmios. Muito obrigado. Eu que Tá? agradeço pela Volte oportunidade. sempre. Eu quero que você deixe para algumas pessoas as suas considerações finais. Caso você queira falar alguma coisa, agradecer, falar mais sobre o seu serviço, falar a sua propaganda, o seu merchan. Por favor, fique à vontade. Gente, caso vocês queiram conhecer um pouco mais do meu trabalho, onde eu divulgo no meu perfil profissional vídeos, posts que a gente encontra, né, nas situações de trabalho, algumas anomalias, eu deixo, né, o arroba, né, da TG. Engenharia Diagnóstica no Instagram, que seria o nosso perfil profissional, e deixo também aqui o telefone de contato comercial. Caso vocês tenham algum problema, tenham alguma dúvida, podem nos enviar a mensagem que nós respondemos, entramos em contato e vamos auxiliar da melhor forma. E o nosso telefone comercial, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram entrar em contato, nós estaremos disponíveis para ajudá-los e entender melhor o problema. Seria o 27 999 65 7707. É isso, gente. Muito obrigado, Qual? tá? Até a próxima, se Deus quiser. Hoje, passando com Thales, engenheiro diagnóstico. Caso você precise dele, só chamar esse cara incrível que eu conheço e quero muito conhecer mais vezes também. Volte mais vezes. Muito obrigado pela paciência, pela audiência e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.